Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e é claro que aqui você pode aproveitar as nossas entrevistas, compartilhar. Aliás, você está me seguindo, está inscrito no meu canal? Ative a notificação para você poder ser avisado quando um novo episódio vai ao ar. Todas as segundas-feiras, novo episódio no ar para você. E temos muitas entrevistas da primeira temporada e agora estamos na segunda temporada, então tem muitas informações. Hoje o meu convidado é especial. Aliás, eu falo isso para todos, né? Mas ele é muito especial. Sabe por quê? Porque ele é o meu marido. Dr. Marcelo Masrua, neurologista com atuação em neurologia infantil, livre docente pela Unifesp, e tem vários livros publicados, inclusive estamos aqui para falar sobre um novo livro publicado, que é Salve Seus Filhos. Amor, seja bem-vindo. Obrigado, meu amor. Antes de mais nada, quero dizer que eu sou fã dela há quase 20 anos, que é o tempo que eu a conheço. Ninguém entrevista melhor que a minha esposa. Olha, e as pessoas vão achar que é mentira, só porque você é meu marido. É a mais pura verdade. Olha, vamos falar sobre um tema, né, hoje, amor, que preocupa muitas famílias, que é o uso de telas por crianças e adolescentes. Os efeitos do mundo digital no desenvolvimento infantil. E foi com esse intuito que o Dr. Marcelo decidiu escrever esse livro. Aliás, são 9 livros publicados com esse? Até o momento tem 9 livros. A maioria são livros técnicos que eu escrevi, alguns sozinho, outros com colaboradores, para a área de neurologia e neurologia infantil. Então são livros voltados para o público, ou para médicos, ou para profissionais de saúde. Esses 2 livros que você está aí na mão são livros voltados para o público geral, para leigos. O primeiro livro voltado para leigos foi esse, O Cérebro do Seu Filho, não é isso? Esse é um livro que é uma espécie de manual para a pessoa entender sobre o desenvolvimento infantil e também como estimular as crianças, o desenvolvimento das crianças, do nascimento aos 2 anos de idade. Por que tem esse período aí que a gente escolheu? Porque são os primeiros 1000 dias de vida. Se você juntar os 9 meses de gestação e os primeiros 2 anos de idade, dá 1000 dias de vida, porque a vida começa com a concepção, não é verdade? Verdade. E em nenhum outro momento do desenvolvimento humano, o cérebro vai se desenvolver tanto quanto nesses primeiros 2 anos de vida. Para que você tenha uma ideia, ele chega a triplicar de peso, né, nesse período. Então, a criança nasce com um cérebro em torno de 300 gramas, vai a 900 gramas no final dos 2 anos. E uma criança que mal sustentava a cabeça vai estar correndo com 2 anos de vida, né? Então, o desenvolvimento motor, da fala, o desenvolvimento das emoções, da inteligência, a gente explica tudo nesse livro aí, que é O Cérebro do Seu Filho. E que, aliás, vou fazer aqui falar sobre uma curiosidade dos bastidores, né? Quando o nosso primeiro filho nasceu, Marcelo fez esse acompanhamento, como ele fez com os outros, mas ele gravou. E ali, claro, eu não sou médica, e ali eu também aprendi, porque aí eu vi a importância da atenção, do olhar da mãe e do pai com esse desenvolvimento. Porque muitas vezes acabava deixando isso só para um médico, né, avaliar uma vez por mês que ia à consulta do pediatra e tudo. E aí, quando se observava algo diferente, encaminhava-se para o neurologista. E aí, você tendo esse conhecimento, eu digo que assim, a ignorância, às vezes, nos protege, né? Então, no primeiro filho, eu não tinha esse conhecimento. Então, eu fui adquirindo, fui prestando atenção, conhecendo. No segundo, eu já tinha um pouco mais. Aí, eu já prestava mais atenção, que era assim, nossa, não, tomara que seja isso, né? Não seja aquilo. Aí, né, fui acompanhando. No terceiro, então, a apreensão é maior. Mas aqui no livro, está muito bem feito. Ele vem com uma linguagem fácil. Nós fizemos agora uma nova tiragem. Então, a gente vai deixar o link, a gente vai botar aqui, né, Vanessa, o link, para que as pessoas tenham acesso a todos esses livros aqui. Não só O Cérebro do Seu Filho, como o novo, né? Esse aqui nós estamos lançando, Salve Seus Filhos. Não é uma mera expressão. Eu acho que os pais têm que ter consciência de que se eles não supervisionarem e limitarem o uso de telas pelas crianças, eles vão estar condenando os filhos ou aumentando muito a chance deles terem um problema grave. A gente vai falar com mais calma sobre isso, mas problemas emocionais, depressão, comportamento autolesivo, comprometimento da atenção, da memória, da inteligência.
Então não é uma coisa banal. Quem acha que a criança está segura dentro de casa, na frente de uma tela, é um ledo engano. Ela está exposta a riscos assim inúmeros. Então tem que tomar cuidado, limitar a quantidade, supervisionar a qualidade do que está sendo demonstrado. Então isso é fundamental que os pais tenham essa compreensão. Por isso o título Salve Seus Filhos. Você, enquanto pai e mãe, tem a obrigação de zelar pela saúde deles e fazer com que eles cheguem até a maioridade sabendo como utilizar esses dispositivos, porque também você não vai conseguir que eles não usem. É algo que é da modernidade, a gente não consegue mais se imaginar sem carregar esse computador portátil que é um smartphone. Mas da mesma maneira que o carro foi inventado no final do século XIX, e naquela época quem olhava um carro não imaginava os problemas que podiam vir de um mau uso de um carro, né? Quando os carros passaram a ter motores mais potentes, ficarem mais rápidos, começou a ter acidente, morte, gente dirigindo embriagada. Então você tem que saber como usar o avanço tecnológico. Então o smartphone é um avanço tecnológico, não dá para voltar atrás. Pode ser que outras tecnologias que vão surgir também. A inteligência artificial é desafiadora, é algo que pode ser muito positivo, mas pode trazer... Que já estão usando, né? Para o mal. Então a gente tem que tomar esse cuidado, principalmente com as nossas crianças, porque elas não têm a compreensão e a capacidade de se autorregular. Então são os pais que têm que regular esse uso. E até que idade, a partir de que idade uma criança pode ter um contato com a tela? O preconizado pela Academia Americana de Pediatria e endossado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é que antes dos 2 anos de idade o contato com tela seja 0. Exceto se uma criança vai falar com um parente distante, por exemplo, imagine que o pai, a mãe ou um avô, a avó está em outro estado e quer falar ali por alguns segundos, né, pela tela com a criança, uma criança de 1 ano e meio, por exemplo, aí você abre exceção para que haja esse contato. Mas antes dos 2 anos de idade, o preconizado é exposição 0. Por quê? Porque já tem inúmeros trabalhos mostrando que o contato com telas antes dessa idade atrasa o desenvolvimento da fala e da linguagem, pode potencializar sintomas compatíveis com o do transtorno do espectro do autismo. Não quer dizer que cause autismo, mas a criança fica com contato visual pior com os outros, com um tempo de atenção mais curto, com o próprio atraso da fala, como eu já mencionei. Então, até os 2 anos, 0. Dos 2 aos 6 anos, que é o pré-escolar, no máximo 1 hora por dia, um conteúdo de boa qualidade escolhido pelos pais. Dos 6 aos 10, 12 anos, ali a idade escolar antes da adolescência, no máximo 2 horas por dia também de conteúdo supervisionado. E na adolescência, no máximo 3 horas por dia. E aí não está dizendo conteúdo supervisionado, mas eu, como pai, digo sim, você é obrigado a saber o que seu filho está entrando em contato. Recentemente teve uma série que fez muito sucesso na Netflix, a Adolescência, né? Que mostrou os perigos de você não supervisionar um adolescente trancado dentro do quarto mexendo em um computador, enfim, qualquer smartphone. Você tem que saber o que ele está fazendo. Então, na minha opinião, tem que supervisionar assim até que idade? Aí eu brinco, até ele conseguir pagar todos os boletos. Na hora que ele estiver pagando todos os boletos, água, luz, telefone, condomínio, IPTU, ele está independente, aí você não precisa supervisionar mais. Mas enquanto ele for seu dependente, supervisione. Quer dizer, é buscar um equilíbrio e explicar esse equilíbrio para o seu filho. Nós podemos dizer que nós estamos diante de uma nova dependência, de um novo tipo de dependência. Ele pode ser comparado ao vício do cigarro, à dependência química? Sem dúvida, só tem 2 indústrias que chamam o seu cliente de usuário. A de drogas e a de software. Nossa, é mesmo? E só 2. Então... E tem algo ainda mais sério. Esses dispositivos eles foram desenvolvidos com a intenção de deixar a pessoa presa neles. O que acontece com o nosso cérebro? Vamos lá. Esse mecanismo, por exemplo, tem mais de um mecanismo que faz isso, mas esse mecanismo de rolagem infinita, que é usado nas redes sociais como Instagram, Facebook,
o próprio X, né, que era o antigo Twitter, o sistema de curtidas e com a notificação avisando foi curtido, alguém curtiu uma postagem sua, são sistemas que liberam dopamina no cérebro, num circuito chamado de recompensa. Toda vez que você cria uma expectativa e essa expectativa é preenchida, ela vem algo ali positivo, libera-se dopamina nesse circuito. E é como um caça-níquel. Quando a pessoa gira aquele mecanismo do caça-níquel, aquela manivela, e começa a rodar, ele começa a criar a expectativa de ganhar. Se ele não ganha, ele se frustra. Mas se ganha, né, vem a dopamina dando prazer e reforçando o comportamento. Isso não foi à toa, isso foi pensado e criado por psicólogos que trabalham nessas fábricas, nessas empresas que desenvolvem esses produtos, com a intenção de deixar o usuário cada vez mais preso ao produto, porque a disputa deles é por atenção. Quanto mais tempo eles mantiverem a pessoa ali dentro, mais ela vai consumir produtos, vai ver propagandas. Então, é algo que foi desenvolvido com a intenção de viciar. E isso é muito grave, porque quando a pessoa está vendo falar contra, por exemplo, uma droga como a cocaína, ela sabe, aquilo ali vicia. Mas tem muitas pessoas que usam o celular achando que não tem potencial de vício. A gente prefere usar o termo adição. Mas na prática é a mesma coisa, é um vício, né? Então, esse dispositivo ele tem essa capacidade de deixar a pessoa dependente do uso. Ele cria uma satisfação também, cria, né? Dá prazer. Social e também essa questão... É um prazer físico, dá um prazer. A pessoa sente na hora que ela vê uma curtida, que ela vê um comentário, que ela está rolando a barra e está na expectativa de um próximo conteúdo. Esses conteúdos muito rápidos, por exemplo, ultra rápido, poucos segundos, isso vai deixando a pessoa cada vez mais presa ali no mecanismo e vai liberando pequenas quantidades de dopamina de forma pulsátil, de forma repetida no cérebro. O cérebro infantil, ele é mais vulnerável? É mais. Quer dizer, ou seja, assim, quem sofre mais, quem fica mais prejudicado é a criança e o adolescente do que o adulto? Porque os adultos de hoje também estão viciados, né? O potencial de vício parece ser maior em adolescentes com a idade ali entre 10 e 14 anos. É a idade que tem maior propensão ao vício, mas ele pode acontecer em qualquer idade, tá? No adulto, na criança, mas é uma idade particularmente vulnerável, essa idade entre 10 e 14 anos. Agora, o cérebro da criança ele é imaturo, ele não está formado ainda. Então, ele, por exemplo, não tem a mesma capacidade que um cérebro de um adulto de inibir comportamentos, de falar, neste momento eu vou guardar o celular e vou parar de ver, parar de olhar, falar, eu vou guardar dentro de uma gaveta, no outro cômodo para eu poder, no outro quarto da casa para eu poder estudar. Então a criança não tem essa capacidade. Quem tem que fazer isso por ela é o parente, é o pai e a mãe. Eles é que tem que limitar, né? E acaba ocorrendo também algumas distorções. Por exemplo, hoje também na área escolar, muitas escolas em sala de aula ou em outros cursos estão aderindo ao uso do tablet, uso do computador, até mesmo para acompanhar a tecnologia e tudo mais. Aí alguns pais acabam recriminando, assim, não vou colocar meu filho, não vou comprar isso para ele acessar pelo tablet porque vai viciar. Você já falou sobre isso numa palestra. Isso é porque é o seguinte, existem tempos de tela diferentes. Existe o tempo de tela passivo, o ativo e o que é usado para atividades profissionais e acadêmicas. Esses 3 tipos de tempo de tela. O tempo de tela passivo é aquele que o indivíduo fica só assistindo conteúdos. Por exemplo, um vídeo no YouTube. Ficar assistindo um vídeo no YouTube é um tempo de tela passivo. É o que acontece na televisão também, por exemplo. O tempo de tela ativo ou interativo é aquele que a pessoa interage com o conteúdo. O melhor exemplo é um videogame. Então o indivíduo está lá interagindo com aquele conteúdo. Esse tempo é menos nocivo que o tempo de tela passivo. E o tempo de tela utilizado para pesquisa, estudo e trabalho, que é o terceiro, é o menos nocivo de todos. É claro que quando ele é muito prolongado, excessivo, ele também vai ser nocivo. Mas esse é o que causa menos mal. Então, um tempo de tela usado para fazer uma atividade da escola ou do trabalho, esse aí pode ser, inclusive, muito positivo.
Mas o que a gente está se referindo aqui é principalmente esse tempo de tela de lazer, que é ou passivo ou interativo com jogos, que também tem o problema de causar dependência, se for muito excessivo. Tudo tem que ser dosado. Você tem que, eu acho que o grande lema é tem que saber usar. As telas você tem que saber usar. Tem que limitar a quantidade e supervisionar a qualidade do que está sendo ofertado para criança e para adolescente. E esse acompanhamento é fundamental. Dessa orientação, por exemplo, se é na questão escolar, tem a orientação de um professor, tem uma atividade a ser cumprida, geralmente essas atividades ela tem tempo, ela está sendo monitorada. Uma coisa que foi muito positiva recentemente foi uma lei que veio a proibir o uso de celulares dentro das escolas. Infelizmente teve que ter essa lei, porque eu não sou favorável que o Estado resolva coisas que a família deveria resolver. Mas, infelizmente, eu digo porque a gente vê um descontrole da maioria das famílias e que os próprios professores estavam sendo prejudicados, porque não conseguiam dar aula. Né? Então teve essa lei e que eu converso com muitos professores e eles falaram, foi muito positivo, porque a gente percebe que a atenção dos alunos melhorou depois que, quando estava com o celular em sala de aula, vibrava ali, ele olhava e tal, e isso vai tirando a atenção do aluno e desviando o que ele está ali para fazer, que é aprender. E você recebe muitos casos no consultório de problemas na aprendizagem, no comportamento, na saúde emocional dessas crianças? Muitos, alguns graves, inclusive meninas, por exemplo, com comportamentos autolesivos, se cortando. Aumentou demais, infelizmente, nos últimos anos, ideação suicida, tentativa de suicídio, infelizmente. Comportamentos autolesivos, como eu já citei. Quadros depressivos. Então isso está muito frequente na população de adolescentes. O número aumentou muito não só no Brasil, nos Estados Unidos. As pesquisas mostram que aumentou bastante o número de casos de depressão em adolescentes. E a gente percebe prejuízos cognitivos também. Queda do rendimento acadêmico, diminuição da capacidade de atenção. Acontece, às vezes, da mãe levar o filho lá no consultório e achando que tem um TDAH ou tem algum problema. Meu filho não está tendo um bom rendimento na escola, está escrevendo errado, coisa. E na sua conversa, na sua anamnese, você percebe e descobre que tem um tempo de tela maior? Isso acontece, mas aí tem dois raciocínios. Pode ser que só o tempo de tela esteja levando a um comportamento semelhante ao TDAH, mas o que a gente vê até com mais frequência é o indivíduo com TDAH abusando do uso de telas, porque quem tem TDAH tem maior propensão a comportamentos abusivos, inclusive de álcool, drogas e também o uso de telas. Então, parece haver uma relação aí bidirecional. O TDAH aumenta o risco do uso excessivo de telas e o uso excessivo de telas piora as manifestações do TDAH ou às vezes simula manifestações do TDAH. Então, tem um mecanismo que vai nas duas direções. Mas e para o paciente autista, que às vezes precisa recorrer à tela? Então, na verdade, são poucos os aplicativos que existem para autistas e que utilizam as telas como mecanismo de tratamento. Existem, vi há pouco tempo muito interessante desenvolvido em Israel. Aqui no Brasil existe o Jade Autismo, que é um aplicativo muito interessante. Aliás, a gente tem até uma entrevista com o Ronaldo Cohen, aqui no nosso canal, dá uma olhadinha. Que é o CEO. Então, assim, tem que ser bem utilizado esses aplicativos. Mais uma vez, com um cunho educativo, por um tempo limitado, não pode ser o dia inteiro. Né? Agora, o que a gente vê no caso do autismo é que muitas crianças com autismo são deixadas na frente de dispositivos de tela, são, entre aspas, abandonadas ali às vezes, e isso piora as manifestações, né? Piora o atraso de fala, piora o comportamento, então tem que se tomar cuidado com isso também. E é importante que esses pais estejam atentos, não só com esses aplicativos que estão sendo usados, o conteúdo que está sendo... Totalmente. Se você alimentar o seu cérebro com lixo, ele vai virar uma lixeira. 99% do que a gente vê os adolescentes consumindo aí no YouTube é porcaria. Né? São gente completamente vazia, despreparada, falando palavrões. Então, muito cuidado com o que seu filho está vendo.
Você tem que supervisionar o conteúdo. Indique conteúdos que você conhece para ele. Ah, mas foi um amiguinho que indicou. Então assista junto, é chamada covisualização, para você poder discutir com ele, assim, explicar o que ele está vendo e conforme for, se for algo inapropriado, proibir. Não tem como. O que você acha dessa questão dessas plataformas que ficam fazendo gestos, dancinhas, e aí as crianças cada vez menores imitando? Antigamente, quando nós éramos crianças, era só televisão, que tinha a dança e se imitava. Hoje está ali no celular. Quer dizer, o que isso gera na cabeça, no cérebro dessa criança, que está em formação? Conteúdos ultra curtos de poucos segundos são nocivos para o desenvolvimento do cérebro das pessoas em geral e das crianças, principalmente. Então você deve evitar que a criança consuma esse tipo de conteúdo. Dê preferência a desenhos animados educativos. Por exemplo, no Brasil Paralelo existe uma seleção de desenhos animados educativos. Caiu, enfim, Marcha e o Urso. Dê preferência a esse tipo de desenho, né? Mesmo os desenhos de antigamente eram muito bons, né? A falar, porque um atirava, não sei o quê. Nunca ninguém saiu matando ninguém por conta do... porque o pica-pau atirou, né? Fazia travessuras. Fazia travessura. Então, dê preferência a esse tipo de conteúdo, supervisione o que seu filho está vendo. Essas coisas muito rápidas, sem sentido, isso aí é prejudicial para o desenvolvimento do cérebro. Porque até mesmo com a chegada da internet, quando chega sempre uma nova tecnologia, existe aquela pergunta se a outra vai ficar obsoleta. No caso do rádio, né? Quando a televisão chegou, pensava com relação à televisão. Quando chegou a internet, pensou que não ia ter mais esse conteúdo. E até hoje em dia, nós não temos nem mais livrarias físicas, né? Todas são virtuais, né? A gente compra tudo pela internet. Mas se dê esse momento de presentear ainda alguém com um livro. Sim. Porque senão a leitura, até mesmo nos sites jornalísticos, são muito curtas, que é para a pessoa só ver como só a manchete, provavelmente. Está havendo um empobrecimento cognitivo da população. Tem um efeito chamado efeito Flynn, que ao longo de décadas, antigamente se observava que o QI da geração que vinha a seguir era sempre maior do que o da geração anterior. Ou seja, o QI dos filhos tendia a ser maior do que dos pais. O QI é o quociente de inteligência. Esta é a primeira geração cujo QI é inferior ao dos pais. Essa geração após os anos 2000, né, que é uma geração nativo virtual, nativo digital. Né? E isso muito provavelmente tem influência dos conteúdos que eles estão absorvendo, os conteúdos que eles estão utilizando. Não é nem pelo dispositivo em si, é a forma como ele está sendo utilizado. Por isso que eu falei aquela frase que se você alimentar o seu cérebro com lixo, ele vai se tornar uma lixeira. Você tem que ter cuidado com o que você está absorvendo de conteúdo. Com o que você está estimulando o seu cérebro. E é possível a gente alertar os pais como identificar, assim, quais são os sinais para poder identificar que essa criança está sendo prejudicada? Vamos lá. Uso de telas acima daquela carga horária recomendada que eu falei no início. A criança apresenta problemas de comportamento, de humor, quando está sem tela. Ele precisa estar com a tela para ficar regulado, senão ele fica irritado, fica choroso. A criança não consegue, por exemplo, fazer atividade sem que esteja com a tela junto. Uma alimentação. Alimentação, ele está sempre carregando o celular. Então, então é errado a pessoa, na hora de vai dar o almoço, botar uma tela na frente para poder a criança ficar comendo. Totalmente errado. E outra coisa, os pais têm que dar o exemplo. Eles têm que criar, isso é uma das recomendações que eu trago no livro, zonas livres de tela. Uma das zonas livres de tela é a mesa de refeição. As refeições devem ser feitas à mesa, com tudo, não tem televisão ligada, não tem celular próximo, onde você vai conversar, saber do dia do seu filho, dar bons conselhos a ele, né? E você vai dar o exemplo de não usar a tela naquele momento. É meia hora de uma refeição, 40 minutos, que você vai ter ali um momento bacana com a sua família, em que você vai dar o bom exemplo e ele vai ficar longe das telas. Para um adolescente, por exemplo, né,
Agora, limite, não deixe, por exemplo, o adolescente em contato com tela de celular pelo menos 1 hora antes de dormir, para que ele durma bem. Essa luz azul do celular interfere na indução do sono. Né? Converse com o seu filho sobre os prejuízos das telas. Então tem um documentário muito bom na Netflix chamado O Dilema das Redes. Vale a pena assistir junto com o seu filho adolescente, para ele entender que a finalidade disso aí foi desenvolvida para deixar a pessoa dependente do produto. E a gente está falando aqui assim, né, amor? Mas assim, não acho que é fácil para a gente. Lógico também. Que não. Para a gente é um desafio diário. É uma batalha até diária. porque você tem pacientes, nós temos um produto digital em que toda a nossa empresa está toda na internet. Sim. Então a gente também precisa dizer um para o outro e lembrar um ao outro e tudo, que o telefone ficou lá, que agora eu não vou atender e que a gente vai sentar para fazer a refeição. Mas, por exemplo, os nossos 3 filhos, durante a semana, eles não têm acesso a celular. Não tem. Eles só vão assistir TV à noite, durante umas 2 horas, e mais ou menos com conteúdos que a gente permite. É um de 14, um de 12 e um de 9. Né? Então a gente... mas ele pode escolher, mas a gente tem que saber o que ele está vendo. Né? Então ontem o Caçula, por exemplo, estava vendo Looney Tunes, Pernalonga, Patolino, né? Não é verdade? Estava assistindo isso ontem. O do meio gosta muito de futebol. Ele estava vendo uma mesa redonda falando sobre os jogos da rodada e falando sobre futebol, o de 12 anos. Né? E o de 14 ontem ele estava assistindo um filme. Aliás, ele está nessa fase, né? Ele gosta. Ele está nessa fase de assistir filmes. Ele estava vendo o Clube da Luta. Foi? Foi, estava vendo o Clube da Luta. Então, eu sei exatamente o que eles estão vendo. Né? O celular que eles têm, só final de semana, eles têm o menor só tem aplicativos para entrar em coisa infantil. Eles não ficam o dia inteiro do final de semana no celular. E aí a gente tem um aplicativo que tudo que eles mexem no celular a gente recebe monitora as mensagens até da plataforma de mensagens. E eles sabem que a gente está vendo. A gente não foi escondido. A gente fala, o que você digitar aí no seu aplicativo de mensagem, tudo, eu vou estar vendo o que você está conversando. Verdade. Né? E aí, por isso, a gente também tem que ter essa atenção com a nossa responsabilidade. A questão é essa, né? Porque não é fácil. É todo dia, toda hora, esse cuidado. Então, assim, um alerta diário que a gente precisa fazer. E acaba que muitos pais se sentem perdidos, né? Porque às vezes trabalham muito, acabam permitindo esse uso excessivo. E aí, como nós falamos agora, é assim que nós podemos estabelecer esses limites saudáveis. E o que a gente pode falar mais do livro? O que as pessoas vão encontrar? Porque eu vou colocar o link para a gente poder as pessoas adquirirem. E está lançando agora, a gente está saindo, está fresquinho. E o que mais a gente pode encontrar aqui? O livro explica com base em evidências científicas, tem mais de 200 referências bibliográficas, os efeitos nocivos das telas sobre a cognição, e quando eu falo cognição eu falo sobre a inteligência, a atenção, a memória, a capacidade de regulação emocional, né, as funções executivas, explica os efeitos deletérios das telas sobre a parte emocional, então podendo levar a transtornos como depressão, ideação suicida, relação com outros transtornos psiquiátricos, mentais, como TDAH, transtorno do espectro do autismo. E ele vai, ao longo do livro depois, dar 7 passos para você livrar as crianças do perigo do vício digital dos celulares. Então, explicar como você deve fazer para manter os seus filhos longe desse perigo. Os efeitos sobre a estrutura do cérebro, né, alteração da substância branca, do córtex cerebral. Então, isso já tem estudos mostrando que os celulares em uso excessivo podem causar lesão cerebral. Então, não é uma mera força de expressão. E o livro ficou muito bonito, né, amor? Ficou. Você ficou feliz? Fiquei com o resultado, ficou muito bom. Eu sou suspeita, mas eu gosto de falar que assim, o material, a didática, a forma de explicar, isso tudo faz muita diferença quando você vai fazer uma leitura, né? Porque isso te atrai.
Agora, uma pergunta que eu imagino que os pais estejam fazendo agora, assim. Eu estou com um problema em casa. Eu tenho esse excesso de telas, meu filho não sai da tela. É possível reverter esse quadro? E de que forma? É totalmente possível. Você vai ter que conversar muito com o seu filho. Dependendo, por exemplo, se for um adolescente, vai ter que conversar bastante. Você talvez precise procurar ajuda profissional, de um psicólogo para acompanhar o processo, mas ele tem que entender a importância de limitar o uso das telas, o próprio adolescente, e participar ativamente disso. E você vai ter que ser firme, você vai ter que limitar, colocar horários, ele vai ter que entender que aquilo é para o bem dele, você vai ter que supervisionar o que ele está vendo. Então isso não é algo fácil do dia para a noite, mas é totalmente possível. E como é que a escola pode ajudar? A escola pode ajudar, por exemplo, promovendo campanhas de conscientização. Acho que uma coisa muito importante que foi feita, como eu mencionei, é botar tempo de tela zero dentro da escola de celular. Né? Não tempo de tela para estudo num tablet, ou, enfim. Embora a Finlândia recentemente tenha dado esse passo atrás. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a Finlândia tinha colocado telas dentro da escola para ensino, né? E aí foi se percebendo queda do rendimento dos estudantes. A Finlândia, que era primeiro lugar no mundo nas avaliações internacionais, foi ficando para trás. Os países como Coreia do Sul, Taiwan, passaram a Finlândia. E aí agora a Finlândia começou a proibir dentro das escolas também. Ou seja, mesmo para fins educacionais, não pode ser usado de forma indiscriminada. Você tem, a leitura em papel, ela leva a uma retenção maior do que a leitura em tela. Isso já está demonstrado. Então, as escolas têm o papel de promover essa conscientização. Pode chamar, por exemplo, um especialista para falar sobre os malefícios das telas e uma plateia de pais e adolescentes, para que eles ouçam também. É muito importante conscientizar os adolescentes, porque uma criança menor de 8 anos, 10 anos, você consegue colocar, olha, não vai usar desta maneira. No adolescente isso gera um conflito maior. Tem a questão dos hormônios, né, gera um conflito maior. Então é importante que ele entenda que aquilo vai prejudicar ele, o futuro dele. Eu mesmo já dei algumas palestras em escolas com esse sentido. E eu fiz a palestra voltada para o adolescente, para que ele entenda o impacto. É bom que o pai e a mãe estejam juntos. Então a família tem que se unir e a escola é um catalisador disso. Ela pode fazer essa ponte de informação para conscientizar. Porque até a escola tem muitos exemplos disso, né? De que ela leva essa informação e muda a família, né? Quando acontece, isso aconteceu com lixo, com trânsito. Sim. Então, eu acho que é o momento de trazer isso para dentro da escola, sobre levantar essa questão para que todos fiquem mais conscientes com relação a isso, né? Sem dúvida. Além disso também, quer dizer, é um grupo, né, multidisciplinar, família, escola, né, médicos. Hoje nós temos também profissionais de saúde que estão capacitados para poder ter esse olhar. Cada vez mais, eles estão começando a se capacitar, alguns já são muito capacitados, mas a maioria está despertando para a importância de entender cada vez mais o problema. Então, você falou muito bem, é a família, a escola, profissionais de saúde, como médicos, psicólogos, todo mundo trabalhando junto e obviamente, a criança e o adolescente ali no meio, né, e todo mundo trabalhando junto para proteger ela, não deixar ela entrar no vício digital e, caso tenha entrado, sair não é fácil, mas é possível. E, aliás, essa capa tem tudo a ver, né? Que é esse bonito. Escudo, né? Segurando por causa com as telas. Essa ideia ficou muito bonita, né? É um escudo, os pais ali lendo um livro com um casal de filhos pequenos à noite. Aliás, sempre que os pais me perguntam o que eu faço para desenvolver a inteligência do meu filho, né? Eu falo sempre o seguinte: mantenha um lar estável, emocionalmente tranquilo e leia para o seu filho, ensine a ele o prazer da leitura. Não tem nada que desenvolva mais a inteligência do que a leitura. Então a leitura à noite é um ato de amor que vai fazer com que a criança desenvolva melhor vocabulário, né, a linguagem como um todo, enfim, a própria inteligência melhora com esse hábito de leitura. Porque até assim, a criança precisa ouvir essa voz. Você fala muito sobre isso, né? Do reconhecimento da voz, mas as palavras precisam sair corretamente. E aí a criança vai descobrir que aquilo é prazeroso, ouvindo o pai e a mãe ler a história, e depois ela vai querer ler a história.
E aí ela desenvolvendo o gosto pela leitura, aí vai embora, aí seu problema acabou com relação à escola. Nós temos esse livro, os 2 livros nós temos no formato físico, né, que você gosta de pegar, sentir o cheiro do livro, poder ler, levar embaixo do braço, mas também nós temos a versão e-book. Então, para pessoas que gostam, né, de ler, de ter o Kindle, né, que as pessoas preferem baixar e tudo mais. Esses 2 livros estão sendo vendidos. Nós vamos colocar o link aqui para que você possa adquirir e chegar logo na sua casa. E quero que você conte para a gente também, você manda esse retorno para poder saber, doutor Marcelo quer saber o que você achou do livro, qual é o seu comentário, como é que você vivencia essa realidade no seu dia a dia, aí na sua casa, na sua escola, ou com seu paciente no consultório. Isso é importante, que traz para você cada vez mais conteúdo, não é? Sem dúvida. Aliás, eu adoro ouvir sempre as suas histórias, né? A gente adora conversar. Né? Quando você chega, eu sempre pergunto, qual é a história de hoje, né? Exatamente. Porque eu acho que isso, eu cresço como pessoa, como mãe, né, como mulher, porque como entrevistadora, porque isso só vai alimentando a minha caixinha ali de conteúdo, né? Nós 2 vamos crescendo juntos. É verdade. Né? Obrigada, tá? Por ter vindo no meu podcast. Olha que honra. Eu que agradeço. Você não tinha me chamado ainda. Fiquei tão feliz de ser convidado. Você que fugia. Mas para mim foi uma alegria muito grande estar aqui com você. E agora você tem o seu podcast, né? O Masrua Braincast. É o Masrua Braincast, onde eu falo de neurociência, né? Tá no meu canal do YouTube. Tem muito conteúdo interessante ali para quem quer aprender mais sobre o cérebro. Tem um conteúdo sobre educação de filhos, não é? Qual é o nome daquele rapaz que você entrevistou? Aquele é o Paulo Bastarrica. Foi um programa que ele tem muito interessante, chamado Operações Espirituais. É para o resgate dos adolescentes. Tem tudo a ver com esse assunto, porque eles levam durante um final de semana os adolescentes para uma região rural. É um sítio em Biriricas, no interior do Espírito Santo. E eles passam perrengue ali, eles acampam na mata. É um grupo, tem militares, tem ex-militares, piloto das forças especiais de helicóptero. E os Quase que um treinamento do Exército. É um treinamento do Exército. E os meninos aprendem ali a dureza da vida, como são as coisas de fato. E eles saem outro. Assim, eu tive experiência já de 2 pacientes que fizeram, voltaram falando: olha, meu filho arruma a cama de manhã agora, me fala senhor, senhora, tá tudo bem. Entendeu? Os pais entregam eles de um jeito e pegam de outro. Eles pegam de outros meninos transformados. Então, eu acho que vale. Assistam esse episódio. O Paulo não tem mais horário, assim, ele fala que ele vai ter que fazer todo mês, que ele está fazendo no meio do ano e no início, né, janeiro e julho. Ele vai ter que fazer, eu acho, toda semana, porque ele não vai ter condição. A procura é tão grande que não... Porque, aliás, é uma realidade também que você encontra no seu consultório, né? De adolescentes que não têm respeito, não obedecem hierarquia. Exato. Isso até eu sempre falo, é muito diferente. Eu percebo essa diferença dos meninos da zona rural da zona urbana. Os da zona rural, eles têm uma compreensão maior da realidade da vida. Então, que a comida não aparece dentro do armário, né? Ou que a roupa também não fica lavada e passada e aparece dentro do armário dele de roupa. Então, os meninos da zona rural, eles percebem a dureza, né? Que tem que ir lá pegar o ovo da galinha, tem que colher a comida, a mãe, para preparar um bolo, leva um processo, eles acompanham aquilo mais de perto. Então, eles dão mais valor as coisas e tem mais respeito. Isso não é uma regra, tem meninos da cidade que são respeitosos, tem meninos da zona rural que não são, mas a gente percebe que quanto mais em contato com a realidade, melhor fica o ser humano, assim, a criação. Então são meninos que chegam da escola e ajudam em casa, ajudam no trabalho, então eles dão valor às coisas e aprendem, olha, não sujar isso aqui, se eu sujar essa roupa de qualquer jeito, jogar de qualquer jeito, vai ficar mais difícil, né, para limpar depois. E então, tem algumas histórias que você me conta que dos pais levam lá e que quase que pedem, né, para você botar ordem, né? A gente, aquele adolescente. Na verdade, eu falo o seguinte: se não tiver uma estrutura familiar harmoniosa, fica tudo muito mais difícil. Então, se tem um pai e uma mãe que se amam dentro de casa, uma estrutura tranquila, a chance de dar certo colocando os limites, colocando as regras, aplicando as consequências,
aí a coisa vai mais tranquila, a chance de dar certo é muito grande. Muito grande. E a gente está nesse caminho. O que a gente vai aprendendo, a gente vai dividindo com quem está hoje nos assistindo, que é o né? caminho que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. É verdade. Né? Obrigada, amor, por ter vindo, tá? Eu que agradeço, meu. Obrigado. E é claro que você pode acompanhar todo esse trabalho no Instagram do Dr. Marcelo, no canal do YouTube, que, aliás, os episódios do podcast são muito interessantes, fáceis de entender, que você vai realmente mergulhar na neurociência. E além dos livros. Os livros já estão à venda e essa é a sua chance de você poder entender mais e ajudar a sua família nesse trabalho. Obrigada pela sua companhia. Deixa aqui seu comentário, compartilhe a nossa entrevista e eu te espero no próximo episódio.